Bom, pessoal, então aqui no nosso último bloco de hoje, como você pode perceber, a gente caminhou sobre as nossas duas últimas aulas nessa aula, né? Você como pode perceber, no logaritmo sempre vai recair numa função exponencial, e aqui em exercícios puramente de logaritmo, você vai perceber a grande importância das propriedades e também da mudança de base para a resolução dos exercícios. Falando em exercício, a gente já fez bastantes exercícios por hoje, e aqui fica o nosso último exercício proposto da aula teórica. E vai ser de determinar o valor dessa expressão. Imagino que a maioria das pessoas aí de casa nunca viu um exercício como esse. Veja que ele tem bastantes logs aí. Vamos ver como a gente pode resolver um exercício como esse. Bora lá para o nosso caderno. Bom, pessoal, vamos tentar ir no passo a passo, devagarzinho, ver o que dá para fazer num exercício como esse. Esse exercício tem como proposto para a gente o seguinte: ele diz que E é igual ao log de 3 na base 2 vezes o log de 4 na base 3 vezes o log de 5 na base 4 vezes o log de 8 na base 5. Então perceba o quê? Que ele não nos deu nenhuma relação prévia, Ele não disse que o log de 3 na base 2 é igual a alguma coisa. Ele puramente disse para a gente: encontre o valor disso daqui. E aí temos essa sequência de multiplicação de logaritmos distintos. A ideia é que você tente explorar propriedades. Ou seja, você bater o olho nisso daqui e enxergar uma possibilidade de solução. Bom, como eu já disse, na vida nada é por acaso, e eu não dei essas últimas propriedades de mudança de base e suas consequências por acaso. Então você percebe que já está dado o caminho. Vai ser ou por uma dessas consequências ou pela mudança de base que a gente vai resolver. Vamos tentar resolver o primeiro passo fazendo mudança de base. Imagina que a gente vai passar todo mundo para a base 10. Então, a gente vai ter a seguinte situação. E igual. Perceba que quando a gente muda de base, a gente transforma um logaritmo como uma fração envolvendo dois outros logaritmos. Então, para cada um, nós vamos ter uma nova fração. Então, são 4 espaços. Lembra que a gente vai separar em logs na base 10. Então, eu não vou nem escrever a base. A gente já combinou que quando não escreve é porque a base é 10. Então, aqui, só log mesmo já vai resolver boa parte do nosso problema. Vai ser bem para a gente visualizar isso daqui. Então, se a gente já escolheu a base, agora basta colocar os valores do logaritmando nos seus devidos lugares. Então aqui o 3 vem para cima, o 2 fica embaixo, o 4 fica em cima, o 3 fica embaixo, o 5 fica em cima, o 4 fica embaixo, o 8 fica em cima, o 5 fica embaixo. Se você fez isso aí em casa, eu tiro o meu chapéu. Por quê? Porque você acabou de dar um grande passo na resolução do seu exercício. Se você for observar agora o que você acabou de fazer, perceba que aqui nós temos log de 3 no denominador subsequente. Aqui a gente tem log de 5 no subsequente. Log de 4, log de 4. O que isso significa? Que nós podemos cortar todo mundo. Todo mundo, quase, todo mundo. Vai poder simplificar, onde essas operações se repetem, onde a gente tem numerador e denominador iguais. Perceba que para a gente vai sobrar o quê? Só o log de 2 na base 10 e o log de 8 na base 10. Portanto, o nosso E é o seguinte. Para o nosso E ficou isso daqui. Log de 8 sobre o log de 2. Tranquilo? Percebeu como a gente saiu em uma aplicação de propriedade? Bastou mudar a base para a gente transformar toda essa expressão em apenas uma única fração.
Perceba o quão importante as propriedades são na nossa vida resolvendo exercícios. Então aqui nós chegamos a E igual a log de 8 sobre log de 2. Bom, aqui a gente não precisa enrolar tanto naquela questão de fatoração, por quê? Porque você já sabe, eu tenho certeza que depois dessa aula você nunca mais vai esquecer que 8 é 2 ao cubo. E aqui é o log, né? Então vai ficar log de 2 ao cubo sobre o log de 2. E aí você já sabe aplicar a propriedade, eu não vou precisar destacar aqui, né, a propriedade do tombo, você já viu esse 3 como expoente e já enxergou ele aonde? Do lado de fora multiplicando. Então isso vai ser 3 vezes o log de 2 sobre log de 2. Simplificou? Isso dá 1. Dá 1, né, em cima, 1 embaixo, 3 vezes 1 dá 3. Essa é a resposta do exercício. Perceba o quê? Que bastou uma única mudança de base para a gente resolver o exercício. Mas e agora, né? Isso a gente resolveu utilizando, fazendo uso da mudança de base. E se eu te dissesse que existia uma maneira mais fácil ainda de resolver esse exercício? E esse provavelmente tenha sido o exercício mais fácil da nossa aula. Você acreditaria? Vamos retomar. Vamos olhar, vou até pegar uma folha nova. Vamos olhar só para o que a gente tinha como enunciado, né? No enunciado nós tínhamos o seguinte. Nós tínhamos E igual a log de 3 na base 2 vezes o log de 4 na base 3 vezes o log de 5 na base 4 vezes log de 8 na base 5. Então até vou descartar já a folha que a gente já usou. E aqui eu gostaria que você se atentasse para as duas consequências da mudança de base que eu te apresentei. Concorda que a gente viu a primeira consequência que seria inverter posição, ou seja, trocar logaritmando por base. Isso aqui não vai fazer diferença alguma. Mas concorda que a gente viu uma outra propriedade? Que eu vou até escrever ela aqui em vermelho. Pode ser que eu use termos diferentes, mas a gente viu o seguinte. A gente viu que log de m na base n vezes log de w na base m vai ser igual ao log de w na base n. Por quê? Concorda? Ó, sempre que você identificar que se repete um logaritmando na base de outro logaritmo, ó, então aqui no logaritmando a gente tem m e aqui na base a gente tem m, seria assim, pode ser até errado dizer isso, mas visualmente quando você faz o exercício, seria a mesma coisa que você cortar isso daqui e aqui, e aí você junta o que sobrou. O w é logaritmando de um e o n é base do logaritmo do outro. Então perceba que essa propriedade, essa consequência da mudança de base nos diz isso daqui. Agora, olha aqui no nosso exercício. Concorda que a gente tem, ó, vou até circular em vermelho para destacar na sua visão aí na sua tela. Olha o 3 aqui logaritmando. Olha o 3 aqui base de outro logaritmo. Olha o 4 logaritmando. Olha o outro 4 logaritmo. Base de logaritmo. Olha esse 5 logaritmando. Olha esse 5 como base. Só por isso, seria meio que a gente fazer uma simplificação por completo. Isso já daria para a gente o seguinte. Lógico que você vai agrupando termo a termo, né? A gente iria agrupar esses dois, então ficaria log. É errado dizer isso daqui. Corta, né? Mas visualmente, na resolução do exercício, para você não vai fazer diferença. E o meu intuito aqui é te ensinar a resolver o exercício. Simplificou, cortou o 3 com 3, vai sobrar 4 na base 2 vezes log de 5 na base 4 vezes log de 8 na base 5. Perceba que se repete a situação. 4 logaritmando, 4 base. Aí a gente vem aqui, corta e corta, junta de novo. E é igual a log
de 5, que foi o que sobrou em cima, com 2, que sobrou embaixo, vezes o log de 8 na base 5. Mais uma vez, 5 logaritmando 5 base. É a propriedade, é a consequência da mudança de base. Eu posso simplificar isso daqui e agrupar os termos. Então, eu chegaria que E ia ser igual a log de 8 na base 2. E aí isso a gente pode chamar de x, né? Que aí é literalmente aplicar logaritmação a esse caso. E aí a gente vai ter isso daqui, ó, 8 igual a 2 elevado a x. Você já sabe, né? A gente já cansou de ver nessa aula de hoje que 8 é 2 ao cubo, igual a 2 elevado a x, portanto, x igual a 3. Perceba que nós chegamos na mesma resposta do que a gente tinha chegado fazendo a mudança de base. Vamos aqui retomar para o nosso slide. Como eu comentei, perceba que existem N maneiras de resolver um exercício. É como aquele ditado diz. Todos os caminhos levam a Roma. Você pode fazer de um jeito, pode fazer de outro. Deu certo? Não tem problema. O problema é quando der errado. Pode ter em alguma passagem você ter cometido algum engano. Então fique bastante atento. Esse foi o nosso último exercício de hoje, e aí vale a última observação da nossa aula, que seria um caso particular de base. Então, como a gente estava falando de mudança de base, eu já acho interessante a gente deixar essa última observação, né? Que a gente tinha essa convenção de quando for a base 10 a gente não indica, mas existe uma outra base famosa, que é quando a gente usar a constante de Euler. A constante de Euler, se você for pegar, ela é aproximadamente 2,7 alguma coisa, em qualquer livro didático, até mesmo na internet você acha essa informação. E quando você tiver essa constante, lembra aquela constante E? Esse é o número de Euler, né? Então aqui, esse é o número de Euler, e a situação é, quando a gente tiver um log na base E, a gente não vai mais chamar de logaritmo, a gente vai chamar de logaritmo neperiano, que é o ln de x. Então, mais uma vez a gente trabalhar com uma substituição, né? Seria aquela mesma relação entre função exponencial e logaritmo. Agora a gente vê uma nova relação que é entre logaritmo e outro tipo de logaritmo, que é o logaritmo neperiano. E ele vai existir sempre que a nossa base for o número de Euler. Se você tem o log na base E, você não chama mais de log, você chama de ln de x. Bom, pessoal, com isso a gente encerra o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar, realizar todos os exercícios, e eu te espero na próxima aula. Até lá!